Olá pessoal, aqui é a Patrícia do Alma do Meu Sonho. Como o próprio nome do vídeo já diz, eu vim mostrar para vocês, com esse geleia geral, as leituras que eu fiz no mês de agosto. Mês de agosto foi um mês assim que rendeu bastante em termos de leitura, eu fiquei muito contente com relação a isso, mas também é fruto de uma, digamos, tempestade interna. Mas uma coisa compensa a outra, e esse mês eu tive muitas boas leituras, então o que me deixou ainda mais feliz, e eu vou dividir um pouquinho com vocês sobre essas leituras. A primeira leitura que eu fiz esse mês, na verdade, que eu concluí esse mês, eu não tenho, eu li no Kobo, e eu vou deixar a imagem para vocês, que é o livro Os Enamoramentos, do Javier Marias. Esse livro do Javier Marias é um livro excelente. No começo, eu tive uma certa dificuldade em me ligar a ele, não pela história, mas como eu já falei para vocês, por causa das minhas tempestades internas. Mas é um livro, assim, muito bom. Ele vai contar uma história, né, na verdade, digamos aí, de um quadrado amoroso, tá? Da Maria Dolls, que é a personagem principal, que inclusive quem narra a história, que é enamorada por Javier, que é um professor, que por si já está enamorado de Luísa, que está enamorada de Miguel, que é seu marido, inclusive, e que infelizmente tem uma morte trágica, né? Ele é assassinado. E então são todas as situações, né? O livro, na verdade, ele é dividido em 4 partes e todas elas vão falar desse envolvimento, né? Na verdade, o que eu posso falar assim? A impressão que eu tive é que Os Enamoramentos não é um romance em si. Na verdade, ele é mais uma explanação de pensamentos, de sensações, da própria imaginação da Maria, né? Da Maria Dolls, que é, como eu já falei, a personagem principal desse livro. A escrita do Javier Marias é uma escrita assim, não é poética, eu diria, mas é uma escrita muito charmosa, muito inteligente e refinada, tá? Eu não vou falar muito porque eu quero muito escrever uma resenha desse livro, porque ele realmente pede e merece uma resenha escrita, porque ele realmente é muito bom. E eu não sei se eu tenho articulação suficiente para falar dele aqui com vocês. Mas enfim, super, extremamente bem recomendado. Leiam Enamoramentos, do Javier Maria, porque é muito bom. E esse livro ele saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras, tá? Na sequência, eu estava querendo ler algo bem leve, descompromissado, sabe? Aquela coisa assim para não para passar o tempo ou matar o tempo, mas sim para ficar leve mesmo. Então, por isso, eu escolhi, como eu já tinha mostrado para vocês anteriormente, que eu comprei, eu resolvi ler O Diário da Princesa, né? Da Maggie Cabot, da coleção Vira Vira, que saiu, né, pela Best Bolso. Então, eu li O Diário da Princesa, que vai contar, né, como a Mia descobre que ela é filha de um príncipe e as aventuras dela, né, como que ela vai lidar com essa história de ser princesa, ao mesmo tempo em que ela descobre que a sua mãe está namorando com o seu professor de álgebra. Então, assim, é todo escrito em forma de diário, né? Óbvio. E é muito engraçada. A Mia me lembrou muitas coisas do meu tempo de adolescente. Então, foi uma leitura super rapidinha, super gostosa, que me envolveu, me distraiu, assim, e me cumpriu o objetivo que foi me trazer um pouco de leveza. E na sequência, para não parar, eu já aproveitei e li também
A Princesa Sob os Refletores, né, que já seria o segundo volume da coleção. Se eu não me engano, são 10 livros ou 11, porque parece que tem um aí que é extra, uma coisa assim. Eu vou procurar direitinho, vou colocar sequência aqui na caixa do sobre, até mesmo para eu ter e poder continuar lendo. E aqui já é a Mia sendo alvo, né, dessa questão toda de ser princesa, de a mídia descobrindo, os amigos descobrindo e como lidar com tudo isso e com mais um elemento ainda que é a, o romance real mesmo da mãe dela acontecendo, enfim, como vai crescer a relação dela com a avó. Então é muito, muito legal, eu super recomendo. Né? Mas eu parei nesses aqui, porque aí eu só tenho agora o 3 e o 4. Então eu dei uma paradinha até eu comprar mais, porque eu já. Eu gosto de ter todos os livros quando são em série, porque eu gosto de ler rápido, eu gosto de procurar ler tudo. Então eu acabei meio que dando essa freada. Mas, nossa, é muito bom, tô me divertindo muito. Então, vale a pena, tá? Aí eu comecei a ler um livro que foi assim muito bem indicado por várias pessoas, né? A Juliana Gervason, do Batom de Clarice, já tinha falado. Acho que a Lia, do Lido Lendo também. Lido Lendo. Eu sei que sim, várias, né, blogueiras e vlogueiras que eu sigo já leram e cada uma tinha uma opinião diferente acerca do livro. Pessoalmente, para mim, foi a decepção do ano, tá? E eu estou falando de Pequena Abelha, do Chris Cleave, que saiu pela Intrínseca, tá? Olha, é um livro, eu tenho, como vocês podem ver, foram feitas várias marcações, mas assim, é um livro que tem uma protagonista excelente, um mote perfeito, maravilhoso, que dava, sabe, para ter feito um livro tão denso quanto ele é, digamos assim, mas que tivesse um desenvolvimento muito melhor, tá? Eu não vou falar muito do livro, porque tudo bem, é clichê, é o que o autor quer, que você tenha curiosidade, vá atrás do livro. Mas enfim, o livro ele é dividido em dois relatos. Na verdade, são duas narrações, tá? De duas personagens, são duas mulheres que vão se encontrar ao longo desse livro e todas as transformações que acontecem com cada uma delas, tá? Que é uma delas, que é a pequena abelha. E, gente, eu confesso que acho que é Sara. Eu confesso que eu esqueci o nome da outra personagem, tá? Mas eu acho que é isso mesmo, é Sara. Então, no momento, você começa lendo o livro com a narração da pequena abelha e no momento seguinte tem a narrativa da Sara, a Sara contando os episódios e tal. A personagem Pequena Abelha é completamente apaixonante, não só por tudo que ela vivencia, por tudo que ela passa, mas ao mesmo tempo por uma força e por uma, digamos assim, uma inocência improvável, tá? Que torna esse livro, é, eu não vou dizer bonito porque não é um livro bonito, mas tocante, tá? Já a personagem da Sarah eu achei extremamente mal escrita, porque ficou uma personagem completamente vazia, uma personalidade sem atitude, é... enfim, não gostei, tá? Eu dei, ainda assim, eu dei 3 estrelas para ele no Scooby, mas por conta do mote, né? Por conta do enredo, porque eu acho assim que um enredo muito bom. E se o Chris Cleave tivesse pego isso aqui com garra mesmo para transformar esse livro, ele teria feito uma obra-prima. Então, essa foi a minha grande decepção esse ano, porque eu esperava realmente muito mais.
principalmente lendo a primeira parte, que é da Pequena Abelha. Então, me fez acreditar que seria um livro muito bom. E, enfim, tudo, né? Tudo mais nele me decepcionou. Mas fica aqui para quem quiser. As opiniões, como eu falei, são variadas. Eu não gostei, mas você pode gostar. Como, se eu não me engano, a Juliana Gervason gostou. Enfim, várias outras pessoas também gostaram. Então, eu acho legal, né, que você leia e tire as suas conclusões. A escrita do Chris Cleave é muito boa. É um livro, não é um livro difícil de ler, mas o mote, sim, é difícil. É um mote pesado, porque você acaba visualizando uma outra série de situações. Enfim, esse aqui eu também vou fazer resenha. Aliás, as minhas resenhas estão todas atrasadas, as escritas em vídeo, enfim, tá tudo atrasado. Mas eu estou tentando realmente voltar ativa, voltar a escrever e a também gravar vídeos, resenhas em tempo mais curto e que fale um pouquinho mais de cada livro, tá bom? Então, Pequena Abelha, Chris Cleave, saiu pela Intrínseca. Na sequência, eu acabei indo para um outro livro que eu já queria ter lido há algum tempo, mas eu fiquei adiando um pouquinho por conta até do desafio literário. Mas eu acabei lendo depois. Putz, que livro maravilhoso! Que livro lindo! Tocante ao extremo. Enfim, um livro totalmente imperdível, que é o Hibisco Roxo, da Chimamanda Adichie, saiu aqui pela Companhia das Letras. Gente, o que é a escrita da Chimamanda? É uma escrita simples, é uma escrita sensível, é uma escrita crua, direta, mas ao mesmo tempo também é uma escrita sofisticada. E o mais gostoso desse livro é o foco que ela dá à questão da cultura africana. E, se eu não me engano, a Chimamanda é moçambicana, não, nigeriana, tá? Mas ela também ela foi educada na Inglaterra, né? Aqui fala. Isso, ela emigrou para os Estados Unidos aos 19 anos. Isso. Então, aos 19 anos, ela foi para os Estados Unidos. Enfim, quem quiser saber um pouco mais do trabalho da Chimamanda, tem vários vídeos dela aqui pelo YouTube e são muito bons. Eu vou deixar o link aqui para vocês de um que eu gosto muito, tá? E vamos voltar ao livro. Hibisco Roxo, ele vai contar a história de uma família que vive na Nigéria, uma família de posses, né? Onde o patriarca dessa família é um homem poderoso, forte, ele é dono de um jornal de oposição, né, local, ele é dono de várias indústrias também, mas ao mesmo tempo é um homem completamente rude, né? Eu digo em termos de sentimentos. É um homem que ele é tão apegado, ele é tão arraigado à questão religiosa, mas do colonialismo, né? Daquela coisa, daquela crença. Não vou dizer crença, mas ele introjetou tanto essa questão da colonização em termos religiosa do católico, né, do europeu, enfim, que ele simplesmente é capaz de castrar toda a sua família com isso. Ele é pai de duas crianças, né, um menino e uma menina, e né, vivem os quatro juntos. Gente, olha, é tanta coisa para se falar de Hibisco Roxo que eu fico meio perdida, porque é um livro que toca, porque
ele mostra o quanto às vezes o fanatismo religioso ele pode destruir, ao mesmo tempo que em contrapartida também ele é capaz de ajudar, que ele é capaz de salvar outras vidas, né? Então, esse livro, na verdade, ele vai contar a história, vai contar a história da Cambile, do Jaja. Jaja é o apelido do irmão da Cambile. A Cambile é uma adolescente aí, seus 15 anos, mais ou menos, mas à medida que a gente vai lendo o livro, eu pelo menos, eu achei que ela tivesse até menos do que isso, né? Que ela estivesse ali entre os seus 11 e 12 anos, porque a gente percebe uma inocência muito grande, uma, uma admiração muito grande por esse pai, ao mesmo tempo em que há um medo todo introjetado. Então, vai contar um pouco da vida da Cambile e do Jaja, do seu irmão, né? No seio dessa família, onde o pai é o senhor total e absoluto, né? Da casa, onde é só a vontade dele que impera. Ele é o único que manda e desmanda e que faz as coisas a seu bel prazer, digamos assim, e sempre colocando a família como a prioridade, como se ela fosse é, o centro realmente das coisas e acreditando que ele está fazendo o melhor por elas, tá? Em contrapartida, esse pai, ele ignora o próprio pai, porque o pai é um tradicionalista da cultura africana, né, da cultura nigeriana, e né, o pai da Cambile não aceita, então eles acabam não tendo convívio nenhum com esse avô e nem mesmo com a tia, né, com a irmã do pai, a Ifeoma, que é uma professora universitária que mora na capital, e é quando essa tia se impõe ao pai, né, se coloca a sua presença imposta ao pai da Cambile, que eles vão passar um tempo com a tia na casa dela, e aí é que as coisas começam a mudar. Aí é que um novo universo começa a se abrir, tanto para Cambile quanto para o seu irmão Jaja. É um livro lindo, é um livro que fala de amor, é um livro que fala de repressão, é um livro que fala sobre liberdade, sobre aprendizado, sobre amizade, amor filial, de religião, cultura, política, enfim. É um livro que abrange tudo, mas de uma forma tão intensamente entrelaçada, tão perfeito que é um livro que é simplesmente inesquecível, tá? A Denise dos meus, que aliás, que era dos meus olhos verdes e agora é dos 100 anos de literatura, ela já falou muito e muito bem sobre o hibisco roxo. Ela tem um vídeo que fala sobre ele, eu vou deixar também linkado. Ela já falou sobre ele também, aliás, sobre as obras que ela já leu da Chimamanda num post. Eu vou procurar também, vou deixar linkado aqui. E, gente, leiam, acho que isso aqui é literatura obrigatória para todo mundo. E o mais gostoso é que a Chimamanda, ela não deixou de colocar, né, o próprio idioma, né, o idioma Nhosi, ai gente, eu não consigo falar, um dos idiomas nigerianos. Então é muito interessante porque no início você fica meio perdida, mas a leitura ela vai fluindo e você começa a entender aquele dialeto. Então é muito, muito, muito bom. Parabéns a Companhia das Letras por ter deixado isso também no livro, né, na tradução, não ter modificado, porque ficou excelente, tá? Então, leiam e com certeza esse aqui também vai ter uma resenha escrita bem mais digna do que essa aqui meio bagunçada e meio aérea, tá bom? E, bom,
Na sequência, também eu li um outro livro que eu, assim, gostei bastante, mas ele não tá aqui porque eu acabei emprestando para uma amiga. E, assim, é um livro que só pela capa já me fez querer ter o livro, porque a capa ficou muito bem feita, né? Eu, inclusive, acho que a versão brasileira ficou melhor do que a original, que eles deram uma modificada. Mas, enfim, vou deixar a capa para vocês. E o livro é Cadê Você, Bernadette? Da Maria Sempre, que saiu aqui no Brasil pela Companhia das Letras. É um livro muito legal, até porque a narrativa dele é diferente, tá? Não é uma inovação, porque outros autores já fizeram isso, inclusive o Jonathan Safran Foer faz muito isso e fez, né? A esposa dele, Nicole Kraus, também tem um pouco dessa forma narrativa que é mesclar algumas formas narrativas mesmo de diferentes no livro. Então, Cadê Você, Bernadette? Na verdade, é um compilado de e-mails, de trocas de e-mails, troca de bilhetes, de documentos de FBI, do FBI, documentos, aliás, entrevistas, uma série de entrevistas para revista, citações de programas de televisão, enfim, é todo esse compilado que vai nos apresentar e nos vai fazer ficar completamente apaixonados pelo personagem da Bernadette, que é uma dona de casa, né? Que tem toda uma história, ela é antissocial, ela tem uma filha que é extremamente inteligente e é casada, digamos aí, com um superstar da Microsoft. E ela se vê num dilema muito grande, porque ela e o marido fizeram um acordo com a filha de que se ela, né, terminasse o ginásio, né, o segundo grau americano, digamos assim, a high school, com boas notas, ela poderia pedir qualquer presente aos pais e a filha acaba pedindo justamente, né, uma coisa meio complicada que é uma viagem para a Antártida com os pais. Antártida, com os pais. E 2 dias, né, antes dessa viagem, a Bernadette simplesmente desaparece. Então, o livro vai trazer à tona muito da história da Bernadette, nos mostrar realmente quem é a Bernadette. E essa busca, na verdade, não é uma busca somente da filha, né? Porque é a filha quem quer resgatar literalmente essa mãe por quem ela é apaixonada, mas ao mesmo tempo ela desconhece. Ao mesmo tempo em que a Bernadette ela se envolve numa série de situações extremamente engraçadas, extremamente agoniantes, digamos assim, em certas situações. O marido dela também acaba nos trazendo um outro olhar sobre essa mesma mulher. Então, eu acho que o Cadê Você, Bernadette é um livro que ele traz muito de autoconhecimento para essa mulher que acaba buscando isso de uma forma meio deslocada, mas enfim, né? A Bernadette, ela é uma mulher extremamente bem-humorada ali no contexto familiar, com a filha mesmo, mas ao mesmo tempo ela é muito fechada, ela abriu mão de uma carreira extremamente bem sucedida, digamos assim, mesmo que no início, como arquiteta, e acaba morando num casarão que foi, na verdade, uma escola, e ela não faz nada nessa casa. Ela tem meio que fobia social, ela não gosta de encontrar com as pessoas, ela tem uma rixa com as mães da própria escola onde a filha estuda. Então, é cheio de situações inusitadas, é cheio de muito bom humor. É um livro leve, digamos assim, não chega a ser um chiclete, mas algo entre, né?
Não é o melhor livro do mundo, mas é um livro muito bom, muito divertido e que traz questões assim interessantes da gente parar e pensar, né, sobre elas de uma forma bem mais leve, tá? Eu gostei muito do livro. Acabei dando 4 estrelas porque eu acho que a Maria Sempre ali no final ela meio que deu uma escorregada, deixou alguns fios soltos. Eu acho que ela, não sei se ela teve pressa em acabar o livro e ficaram assim alguns elos meio que soltos ou mal fechados. Eu acho que poderia ter tido aí um final, uma mosca enjoada me perturbando. Então, acho que ela poderia ter trabalhado melhor o final, que aí sim o livro teria ficado redondinho, mas é muito legal, é diversão garantida e é um livro muito bem escrito, tá? Dentro do estilo a que foi proposto, eu acho que ficou muito legal. Então fica aí mais a indicação para vocês. E a mosca tá me perturbando. Desculpa. De Cadê Você, Bernadette, da Maria Sempre. E para fechar o mês, uma leitura que eu não esperava fazer, eu não tinha, assim, eu não tinha realmente a intenção de fazer essa leitura nesse mês. Eu estava meio que protelando um pouquinho, sim, porque eu sabia que poderia mexer muito comigo e, enfim, mas numa conversa, acho que o Celso, numa conversa no grupo, né, dos vlogueiros e blogueiros literários sexuais, na hora que eu me enrolo com o nome do grupo. Numa conversa, o Celso, acho que o Celso Luiz, vou deixar o endereço do canal dele aqui, ele tinha comentado que tinha acabado de ler o livro e ele estava querendo conversar sobre. A Dea Paulino também tinha lido, né, do blog Biofagia, ela já tinha lido, então eles começaram a conversar e eu falei que eu tinha muita vontade de ler esse livro, que eu queria muito, mas que eu ainda não tinha lido, tá? De tanto que eles falaram, eu acabei pegando o livro meio que para dar só uma folheada, porque desde que eu comprei eu não quis nem isso. Então eu peguei e eu comecei a dar a primeira folheada. Gente, na primeira página do livro eu abri a boca a chorar. Tá, eu vou parar de enrolar e vou mostrar para vocês qual é o livro, mas eu já aviso que eu não vou falar nada, porque eu não quero estragar a história desse livro. Eu não quero estragar o interesse de vocês, né, com a minha forma meio aloprada de falar um pouco sobre eles, tá? Então, o livro em questão é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo Mãe, nessa edição lindíssima da Kozak Naif. O meu vocês podem ver, não sei se vai dar para ver direito, ele tem zilhões de marcações, era para ter até mais. Mas assim, gente, olha, se não for o melhor livro lido até agora, tá assim, tá lado a lado com o Hibisco Roxo, por exemplo, porque esse livro é maravilhoso. É um livro que deixa tão claro a importância que tem o amor na vida das pessoas, a compreensão, o respeito, a aceitação, né, principalmente das diferenças. É um livro que enche a gente de esperança também, sabe? Que nos enche de amor e, ai, gente, é lindo. A escrita do Walter Hugo é uma coisa tão rica, é uma escrita tão sofisticada mesmo. Eu sei que eu já falei demais essa palavra durante o vídeo, mas é tão intenso que, cara, só para você conhecer, eu acho que, sabe, só a escrita dele, a forma da escrita dele já vale o livro. A edição da Kozak tá belíssima. O livro todo são em capítulos curtos, não são capítulos longos. E, cara, como que a gente pode ver que há histórias em lugares tão pequenos e histórias tão ricas
ao mesmo tempo que elas podem ser tristes, e essa música tá me perturbando, eu tô vendo a hora ela entrar na minha boca. Enfim, sabe, um vilarejo, né, à beira-mar, encerra tantos personagens incríveis e maravilhosos e intensos e tão grandes em personalidade que é impossível eu falar dessa história em alguns poucos minutos aqui nesse vídeo. Então, eu vou fazer um compromisso com vocês. Essa vai ser a próxima, mesmo com os outros livros atrasados, essa aqui vai ser a próxima resenha que vai sair no blog. E se eu depois que eu escrever, se eu conseguir concatenar as ideias, eu volto para falar dele um pouco mais, porque realmente é um livro maravilhoso. A Inês, da Inês Book, né, do canal Inês Book, acho que é isso mesmo, já leu, já fez vídeo, já falou muito bem desse livro. Outras pessoas também, então se eu achar os links, enfim, eu vou colocar aqui, porque realmente devem, sim, falaram até melhor do que eu. Mas, gente, é maravilhoso. É maravilhoso, não deixem de ler, porque realmente Walter Hugo Mãe é o outro escritor, assim, que entrou pro hall dos meus queridos, dos meus amadinhos, e é muito, muito, muito bom, tá? E essas foram as leituras que eu realmente concluí, mas eu também comecei a ler em agosto e fiz questão de ir um pouco mais lento, porque quem me segue no Facebook sabe por quê, porque eu até acabei comentando lá, tirei fotos, também coloquei e comentei que é impossível, gente, ler Rosa Monteiro sem fazer anotações, sem estar com 1 quilo de post-it do lado, porque é muito bom. Então eu comecei a ler a história do Rei Transparente, né? Essa minha edição saiu pela Ediouro e, gente, é maravilhoso, é, digamos, uma história de cavalaria, entre aspas, mas que sempre nos leva à questão de Camelot, né? A história do rei Arthur, me fez voltar no tempo e me lembrar um pouco das Brumas de Avalon, porque cita muito Avalon aqui, cita as mulheres. Enfim, eu tô amando, eu tô quase na metade do livro, né? Acho que podem ver aqui, se não já na metade. Eu realmente estou lendo devagarinho, porque eu estou marcando, eu estou escrevendo. Eu sei que tem muita gente que vai me matar, mas ai, não tem como. Mas eu estou sendo assim, digamos, um pouquinho menos agressiva, tá? Eu estou marcando com lápis, né? Marcando a lápis, mas é muito bom. Então, esse aqui realmente eu estou lendo sem pressa, porque está uma delícia. Dê mais uma vez, obrigada por reforçar, né, a indicação desse livro, tá? Obrigada. E também comecei a ler Perdas e Danos, da Josephine Hart, é isso mesmo? Isso. Que eu também comprei, né? Essa edição é da Best Bolsa, esse aqui eu comprei, acho que foi na promoção, acho que da Americanas ou do Walmart, uma coisa assim. E a escrita da Josefine é uma escrita muito crua, muito densa. É o tema desse livro, né? É muito denso, mas eu tô gostando e depois eu volto para falar um pouquinho mais para vocês. E também já emendei, comecei ontem, porque eu fiquei extremamente curiosa. Já ouvi falar muito sobre a autora desse livro, tanto para o bem quanto para o mal, mas eu gostei muito do que eu li a respeito dela e eu fiquei extremamente curiosa e eu estou muito desejosa de que o livro seja realmente um livro bom. De verdade, eu estou torcendo mesmo pelo livro, porque eu acho extremamente de mau gosto você julgar o trabalho de uma pessoa
por conta de algum outro tipo de profissão ou de trabalho que ela tenha vindo a exercer. A autora em questão que eu estou falando é a Sasha Grey, autora de Juliet Society. Isso, Sasha Grey, né? A ex-atriz pornô que hoje é atriz de outros filmes, é DJ, é escritora, enfim, é uma mulher inteligentíssima, pelo que eu vi, é uma pessoa culta. E no livro, né, ela já dá algumas dicas do quão erudita, digamos assim, ela é. Então eu quero muito que esse livro seja realmente muito bom. Mas tô no comecinho, como eu falei para vocês, comecei ontem, tem só 5% lido. E eu volto para falar, né, um pouco mais, como eu disse ontem para as meninas, eu volto para falar dos todos os detalhes sórdidos e os não sórdidos também, tá ok? E deixa eu ver o que mais, acho que tem mais um outro que eu tô lendo por aqui, deixa eu só confirmar. Ah, sim, claro. Tem um outro que eu comecei a ler, eu achei muito bonita a capa. Eu gostei muito do título. E adorei a resenha que a Nayara Nascimento, do canal e blog Dignidade Não Cabe Aqui, que a Nayara fez, né? E eu acabei começando a ler também, que é A Peculiar Tristeza Guardada num Bolo de Limão, da Aimee Bender. Acho que é assim que fala o nome dela. Gente, eu achei essa capa lindíssima. Eu vou colocar para vocês a capa porque na verdade por aqui não dá para ver. Eu gostei muito também da capa do Juliette Society e eu vou colocar aqui para vocês. Enfim, eu tô gostando bastante também desse aqui. É uma leitura um pouco mais leve, mas conta a história de uma criança que ela tem um talento, né, meio que incomum, que ela consegue perceber os sentimentos, né? Ela sente o gosto dos sentimentos da pessoa que preparou a comida. Tá, não é um mote inovador, realmente, né? Principalmente para quem já leu Como Água para Chocolate, né? Quem já viu o filme e tem, sim, tem outros livros, né? Como Água para Chocolate, se eu não me engano, é da Laura Esquivel. Mas o legal é que é uma criança, então eu acho muito interessante isso, como ela vai lidar, né? Como é a descoberta desse dom e como ela vai lidar com isso. Como eu falei, eu também estou no comecinho, só 22% lido e estou gostando, é uma escrita bem legal e eu volto para falar um pouco mais, tá? E eu acho que por enquanto são essas as minhas leituras em curso. Bom, eu já falei demais. E eu espero que vocês gostem dessas minhas indicações. E como eu falei, eu vou procurar ser mais ágil no quesito das minhas resenhas escritas, porque acho que também a partir do momento que eu escrevo, eu consigo concatenar melhor as ideias, até mesmo para vir falar um pouco melhor, né, dos livros aqui para vocês, tá bom? Então, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no joinha, ajude a compartilhar e apareça também lá no blog, tá bom? Fico esperando vocês e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês o que chegou para mim no final de agosto e agora no início de setembro, tá bom? Beijinho para todos e até daqui a pouco. Tchau, tchau.